Então agora eu posso usar esse Database Helper para poder criar um usuário lá no banco de dados utilizando essas referências. E vamos instanciar esta classe Database Helper a partir de criar conta. Então nós vamos começar por criar conta. Então aqui na onde cria o usuário no banco de dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma instância de Database Helper, que eu vou chamar aqui de Helper. Eu vou então falar que ela é uma New Database Helper, que eu vou passar para ela e também o Get Application Context. Ele não tem como receber esse cara aqui ainda, então eu posso criar aqui com um Alt Insert um constructor e eu não quero receber nada. Então, Select None. Eu criei um constructor aqui porque eu vou até melhor, vou fazer um Ctrl Z, então eu vou aqui um Context, daí a gente já cria ele, e eu vou chamar aqui de Context, e agora sim, Alt Insert Constructor, eu só quero o Context, ele já recebe, então esse Context nós podemos já manipular. E aqui então, helper.criar usuário, e nós vamos enviar para lá str nome, str senha, e o nosso str usuário. Então eu vou, vírgula, ponto e vírgula. Então esses três elementos eu vou enviar lá para o Firebase para criar um usuário com o nome e o nome de usuário e também enviar a senha para armazenar lá. Firebase, eu não tenho criar usuário, então eu vou criar o método aqui, recebendo então esses três parâmetros. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar aqui o auth que nós criamos lá em cima, ponto. Aqui nós temos vários métodos que nós podemos utilizar, tá, na API, e vejam que existe um aqui, ó, que é o Create User with Email and Password. E você precisa passar duas strings que ele vai ser o e-mail e a senha que nós vamos enviar. Então esse nome de usuário ele tem que ser, na verdade, agora um e-mail, e a senha nós vamos enviar para lá. Esse nome nós vamos utilizar lá na Activity Movimentos, nós vamos criar então um outro elemento no banco de dados, que é no nó usuários, para nós armazenarmos tanto o e-mail quanto o nome deste usuário que nós criaremos. Então eu vou criar um e-mail com um usuário com e-mail e senha, passando essas duas strings, e veja que ele tem uma task. É uma task esse cara aqui. Então ele vai ser uma tarefa assíncrona. E aí nós vamos passar então para lá usuário e str senha, para que nós possamos criar este usuário. Feito isso, então, nós podemos utilizar aqui um ponto add on complete listener. Veja que esse add on complete listener, ele vai ser um escutador, né, um listener, que ele vai então retornar para nós um resultado quando completar esta operação de inserir um usuário. Aqui nós vamos utilizar o new espaço, control espaço e on complete listener. Esse cara aqui. E aí então ele vai implementar os métodos, vou pôr um ponto e vírgula aqui, e ele vai implementar então esses métodos, ou melhor, o método complete, que é uma task, essa task aqui. E aí nós vamos então ver o seguinte, if task.is successful, se deu certo, então nós vamos, só para título de exemplo, salt, para a gente ver um ok. Else, nós vamos então imprimir salt, não, ok, só para a gente ver se cria o usuário ou não. Então vamos testar, vamos rodar a nossa aplicação para ver se está rodando esse nosso auth que consegue criar e acessar o banco. O aparelho, o emulador que eu vou fazer o deploy e vamos executar a aplicação. Bom, vejo que deu um erro aqui na hora que a gente tentou subir o aplicativo, porque a versão do auth
no nosso projeto aqui ele não funcionou. Ele está querendo aqui uma versão 34 e a nossa é 29. Então ele fala que não é compatível o nosso projeto. Se a gente for aqui em Build Gradle, nós vamos ver aqui que a versão foi feita, né, esse aplicativo, à época, na versão 29. Então nós vamos utilizar o upgrade aqui, ó, para poder mudar essa configuração. Então, do refactor e vamos tentar executar novamente aqui o aplicativo depois que ele terminar aqui. Lembrando mais uma vez que se você está criando um projeto novo, né, já com a versão 34, então você não precisa fazer essas alterações. Agora eu vou subir a aplicação aqui de novo. Agora subiu a nossa aplicação, eu vou tocar aqui em criar conta, para nós tentarmos criar uma conta. Vamos ver o que pode sair de erro aqui. E aqui em criar conta, então já está validando, né, os campos, preenche todos os campos. Eu vou preencher aqui, vou colocar aqui qualquer nome de usuário, só para a gente testar, criar conta, e vejam que ele retorna um erro. Não ok. Ele não conseguiu realizar essa operação. Então, vamos ver qual é o erro que deu. Então, esse task aqui, ó, eu posso colocar aqui um task.getException, ponto e vírgula, mas eu quero imprimi-lo junto. Então, Ctrl X, não ok, e vamos dar um task getException. Atualizar aqui a nossa aplicação. Então foi. Quando eu dou um OK aqui, criar a conta do usuário, vamos achar onde ele está aqui. Veja que ele está falando que o nosso e-mail, ele não tem um bom formato de e-mail. Então ele tentou criar o usuário e senha com esse e-mail que a gente colocou aqui. Isso aqui não é um campo de e-mail, né? Então podemos já fazer essa alteração já no nosso projeto. Então aqui em Res, nós vamos falar aqui que no meu layout criar conta, aqui nós queremos alterar o input type, pode ser aqui pelo code, melhor aqui split, esse cara aqui, vamos falar que input type é igual a text email address, para facilitar para o usuário, e aqui em strings, aonde está o usuário, vamos colocar aqui e-mail. E aí nós podemos pegar esta saída, esse erro que deu aqui, esse cara todo aqui, ó, dá um OK, um espaço, esse cara todo aqui, fazer o seguinte, ó, Ctrl C aqui, e nós irmos aqui em criar, melhor, database reference. Então se retornou um erro, então nós vamos fazer o seguinte, string erro igual a este cara aqui. Bom, nós vamos precisar dele de novo, então é task.getException, ponto e vírgula, ponto toString, né, porque ele precisa disso. Aí nós vamos falar o seguinte, se erro, ponto equals, for igual a isso tudo aqui, que é esta saída, então nós vamos tratar da seguinte maneira, toast, e vamos falar então que passando o contexto, falar assim, insira um e-mail válido. Insira um e-mail válido e vamos continuar imprimindo isso aqui, porque isso pode dar outros erros, então vamos verificar a saída. Vamos lá em
criar conta, então agora insira um e-mail válido, porque esse e-mail não é válido, então @ed.com, um exemplo qualquer aqui, criar conta, e ele vai gerar então uma nova exception aqui para nós, dizendo que a senha está inválida e ela precisa de 6 caracteres. Então, mesma coisa. Ctrl C aqui e vamos aqui, ó, else if erro, else if erro ponto equals for esse cara aqui. Então, nós vamos dizer para o nosso, só dar uma quebrada aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Se isso aqui for true, então nós vamos falar aqui que toast e vamos falar que a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. E vamos rodar novamente o aplicativo. Não sei se vai sair alguma outra mensagem de erro aqui embaixo. Vamos criar a conta. Então agora a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Se eu colocar aqui 4, 5, 6 e irmos lá no nosso console do Firebase para verificar, vamos criar aqui uma conta. Vamos ver a saída primeiro, né? Qual foi o erro? Ele retornou um OK. E nós temos lá no nosso usuários o nosso ed@ed.com criado com sucesso. Então o nosso aplicativo agora ele já está criando usuários. E esse usuário, então eu posso fazer o login com ele no sistema. Então, para eu utilizar o Real-Time Database, eu preciso de um usuário e senha cadastrado no meu sistema para poder acessar o nosso banco de dados. Então, veja que ele gerou aqui um ID do nosso usuário. Esse ID do nosso usuário, nós vamos utilizar ele criando aqui no nosso database um laço usuário para que ele possa ficar armazenados. Então nós vamos aqui então criar, nós já temos um usuário, vamos criar um banco de dados. Vamos selecionar aqui Estados Unidos, o local para criar o banco de dados, avançar, e ele vai falar assim, ó, inicialmente o modo está bloqueado, eu quero no modo teste aqui, então ele vai deixar um período aqui para eu poder fazer, qualquer pessoa poder gravar por 30 dias. Podemos fazer isso aqui, depois a gente troca essa referência, essa configuração para nós podermos publicar o aplicativo. Então, ativar o nosso banco de dados. Ele criou o banco de dados aqui com sucesso. Esse aqui é o banco de dados nosso. Nós não temos nada aqui. Então, quando nós criarmos um usuário, quando esse usuário aqui ele se autenticar, ele for criado, eu quero pegar este ID e criar para aqui meu banco de dados um cadastro de usuários. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o seguinte código. Aqui em Database Helper, nós vamos, além de nós criarmos um usuário, então depois, se essa tarefa foi bem sucedida, nós queremos criar também aqui, então aqui, ó, vamos só registrar aqui, cria um usuário no Firebase e cria um cadastro de usuários no banco de dados. Muito bem. E aí nós vamos fazer o seguinte. Como o nosso banco de dados, ele é um banco de dados no tipo JSON, que é semelhante a uma árvore de dados, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um reference, que é a instância aqui, né, do meu banco de dados, ponto child, vamos criar aqui usuários, e nós vamos pegar ponto child, de novo, criar um novo filho, e nós vamos aqui, vamos pegar auth,
ponto get current user e vamos pegar ponto get user ID. Eu quero pegar esse ID e criar dentro do nó usuários um ID, um usuário com esse ID que ele foi criado, que no caso é este ID aqui. Então ele vai pegar retornar esse ID, porque é o usuário que está autenticado. Uma vez que ele criou o usuário, ele já se autentica. Então nós vamos pegar este get user ID, ponto shield nome, e esse shield nome, ponto set value, str nome. Quando eu faço isso, então eu estou setando um valor lá na minha referência, criando um nó usuários para este usuário com esse ID que ele retornou do usuário que ele criou aqui em cima. Veja que a tarefa ela é bem sucedida, então ele já retorna um usuário logado e eu estou setando um shield nome com o nome. Eu vou fazer a mesma coisa em usuários nesse mesmo local para um e-mail. E aqui str e-mail, usuário no caso, né? E aí então eu vou setar esses caras aqui e eu vou dar uma mensagem aqui para o nosso usuário. Então um toast e eu vou falar então aqui que o meu usuário foi criado com sucesso. E eu quero, então, mesmo esquema, fechar aquela activity e ir para a nova activity movimento. Então, para fazer isso daí, nós já sabemos, nós precisamos ir aqui em criar conta, definir aqui para criar conta uma activity pública, então public static activity, que eu vou chamar de activity mesmo, e a minha activity vai ser igual a this, nesse momento. E agora eu posso então aqui do database helper falar que o meu criar conta vai ser igual ao new criar conta, ponto e vírgula. Eu vou falar então que intent e é igual a new intent, e eu quero então criar conta activity para movimentos.class. E eu posso falar então que criar conta.activity, vamos copiar aqui para facilitar, Ctrl C, activity, .start activity, passando então a minha intent, e eu também quero então criar conta.activity, aqui Ctrl V, finish. Então criei o usuário e eu vou finalizar então essa criação do usuário. Vamos testar esse código, ver como é que está funcionando. Está subindo aqui a nossa aplicação. Vamos aqui no nosso banco de dados para ver o que vai acontecer. E agora então vamos criar uma conta. Eu vou falar aqui que add@add.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, criar conta. Qual foi o problema? Temos um problema aqui. E o problema está no não ok, porque já existe, né, esse usuário sem. Então, Ctrl C aqui, podemos então dar um else if aqui, Ctrl D. Se isso daqui for igual a isso aqui, Ctrl V. Podemos falar aqui, já existe um usuário, né? Com esse e-mail. Então já existe um usuário com esse e-mail. Podemos dar aqui, dar um refresh aqui. Se nós voltarmos para a nossa aplicação aqui, então
criar conta. Já existe um usuário com esse e-mail, então eu vou trocar o meu e-mail aqui. Vou colocar aqui es@ed.com e aqui vamos colocar aqui es, só para entendermos. Criar conta. E vejam o que vai acontecer, o usuário criado com sucesso foi para lá, para a tela nova, e aqui vejam que no nosso banco de dados ele criou um usuário, pegou o ID do usuário que eu criei, então Authentication aqui, ó, ele criou um novo usuário com esse ID, então esse ID ele criou, ele usou para pegar aqui, né, e colocou lá ESS. Se eu fizer agora aqui o seguinte, ó, esse cara aqui, nós temos usuário, mas não temos lá, né? Então eu vou excluir essa conta, podemos excluir, deixar aqui no Real Time Database, certo? Deixar aqui bonitinho e vamos ver o que vai acontecer aqui quando nós executarmos novamente a aplicação. Então eu posso fazer o seguinte aqui, fechar aqui. E vamos abrir novamente o banco de dados aqui. Agora eu vou criar de novo aquele usuário ed lá. E vamos utilizar então o mesmo endereço de e-mail como exemplo. Então é ed@ed.com e a senha 123456. Eu vou criar a conta e vejam que ele vai criar aqui um novo usuário, setando o nosso usuário. Então, o nosso banco de dados agora também está recebendo, estamos fechando e abrindo a nossa tela de movimentos. Então, nós já criamos um usuário, já criamos lá em Authentication e também passamos um ID desse usuário para criar esse nó usuários. E agora, quando a gente fizer login, a gente pode recuperar este nome e passar como parâmetro para a nova activity. Nós vamos fazer isso na tela de login. Quando nós fazemos isso aqui, então, nós concluímos a tela de criar usuário. Tem apenas um detalhe aqui, que quando nós criamos o usuário, fica um tempinho sem a resposta ao sistema até ele retornar um erro. Quer ver? Vamos testar novamente. Aqui, se eu sair da nossa aplicação, fazendo isso aqui e fazendo isso aqui, vou tentar criar um usuário que já existe, vamos ver se ele vai funcionar esse time, porque está meio rápida a coisa aqui. Então vamos aqui em criar conta, ed@ed.com e aqui 123456, que senão ele vai validar. Veja que existe um tempo até ele retornar a mensagem. Então, se esse delay for muito grande, o usuário vai pensar que o sistema está travado. Então, nós podemos fazer da seguinte maneira: nós podemos colocar um progress bar aqui enquanto não retornar esse successful aqui para nosso task. Essa tarefa ela é uma tarefa assíncrona. Então, ele vai ter esse delay e enquanto ele não voltar, ele fica rodando o progress bar. Vamos criar este progress bar aqui no layout, criar contas. Vamos colocar aqui em design. Vou subir aqui para melhorar a visualização. E vamos aqui em widgets. Nós temos aqui um progress bar circular. Eu vou trazer ele para a nossa tela. Eu posso colocá-lo aqui embaixo do botão, ancorar dos lados e falar que eu quero aqui uns 16, pode ser um pouquinho mais, 32 para cair um pouquinho, né? Então esse cara aqui vai se chamar Progress Bar mesmo, e vamos então instanciá-lo aqui no nosso criar conta. Eu vou criar um novo Progress Bar, que vai ser um Progress Bar mesmo, ponto e vírgula. Nós vamos falar que o nosso Ctrl D aqui, Progress Bar, vai ser o nosso Progress Bar. E inicialmente, nosso Progress Bar, ponto set visibility, ele é gone, porque eu ainda não fiz a operação. E quando eu tocar aqui nesse botão criar conta, eu quero então passar esta view
como nós já fizemos no MySQL, passar o progress bar para lá. E lá nós então precisamos receber. Eu posso simplesmente falar o seguinte aqui, ó, adicionar progress bar lá no nosso criar conta. Então ele já vem um progress bar aqui e eu vou falar o seguinte, ó, quando nós começarmos a executar esse cara, nós podemos aqui em criar conta falar que o nosso progress bar.setVisibility visible, e quando ele finalizar essa tarefa aqui ele vai fechar activity, não tem problema, mas aqui o progress bar.setVisibility eu quero aqui gone. Vamos testar isso daqui. Então, eu vou criar um novo usuário qualquer aqui. Então, eu vou falar aqui que... Bom, vamos testar com erro, né? Erro, que é o erro que está apagando. Aqui. E vamos criar conta. Vejam que o nosso progress bar agora aparece. Ele some quando der erro, né? Então, vamos testar de novo aqui. Criar conta. Ó. Veja, ele deu uma aparecida rapidinha. Se demorar, se esse delay for muito grande, então esse progress bar vai ficar sendo exibido aqui na tela. Agora sim nós concluímos essa tela de criar conta no usuário, passando então agora o usuário tanto para o nosso Firebase Auth, que é esse cara aqui. Nós temos 2 usuários criados e agora nós também temos aqui no Real Time Database, nós temos também 2 usuários criados aqui. Eles já têm o seu cadastro aqui dentro do nó usuários. Veja como que é a diferença entre o MySQL que nós criamos com o NoSQL. O NoSQL aqui no Firebase, veja que ele tem o elemento usuários, e dentro de usuários, então ele tem aqui o nosso usuário que tem esse ID, né? Então ele tem esse ID, e dentro desse ID tem e-mail e nome. Aí ele tem um outro ID, e-mail e nome. Então veja que o paradigma de banco de dados é diferente. Aqui é como se fosse uma árvore de dados, diferente de uma tabela de dados como é no banco de dados relacional. Então essa aqui é essa aqui é a diferença entre um banco de dados do tipo NoSQL lá no Firebase em relação ao MySQL. Então, usuários criados, nós vamos autenticar o usuário na tela de login, nessa tela aqui. Então, nós vamos fazer uma autenticação com o usuário e senha, entrar. Também vamos setar aqui em Shared Preferences esse usuário e senha, se o usuário quiser lembrar desse usuário e senha. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui no nosso projeto, nós vamos então aqui até, podemos fechar aqui, podemos criar esse cara aqui, vamos em Main Activity. Então, aqui em Main Activity, nós vamos no clique do botão, então aqui no botão Entrar. Então, consulta o usuário para trazer o usuário de acordo com o login, né? Então, consulta o banco de dados para trazer um usuário conforme os campos. Então, vamos aqui, ao invés de ir para a nova activity aqui, né? Movimentos. Então, aqui nós precisamos consultar o usuário. Então, para isso nós vamos criar aqui uma instância de Database Helper, que vamos chamar de Helper. Database Helper, Get Application Context, para passar o contexto, e nós vamos aqui no Helper, então, ponto autentica usuário, e na autenticação, então eu vou passar str usuário e str senha, que são os campos da tela de login. Feito isso, nós vamos então criar esse método lá. Nós podemos aqui também já criar também aqui, como no criar conta, aqui no Activity Underline Main.
nós podemos já puxar aqui para o nosso layout um progress bar. Progress bar. Eu vou posicioná-lo aqui. Vou ancorá-lo aqui para os lados. Vou deixar ele com 32 aqui para baixo do botão. Esse vai ser um progress bar também. Coloca 2 aqui, mas eu quero o ID progress bar. Continue. Lá em Activity aqui, então, tranquilo. Aqui nós vamos criar um progress bar. Um progress bar, que eu vou chamar de progress bar mesmo. Esse progress bar. Então aqui, Ctrl C, Ctrl V, igual a find view by ID, r.id.ctrl V e Ctrl V.set visibility gone, a princípio. E esse progress bar vai junto ao clicar aqui no usuário. Nós vamos então aqui definir um progress bar.set visibility visible. Quando o usuário tocar lá no botão, ele vai aparecer. E nós vamos enviar para ele aqui um progress bar. Então nós vamos criar este método lá no database help, create method. E aqui então nós podemos agora autenticar o usuário no Firebase. E para fazer a autenticação no usuário, do usuário no Firebase, nós vamos utilizar, veja que aqui nós utilizamos aqui um create user with email and password, lá da classe auth. Nós vamos utilizar agora da classe auth o signing with email and password. E aqui vejam que ele precisa de 2 strings, que no caso é str usuário e str senha. Nós precisamos passar esses 2 parâmetros para poder fazer a checagem lá no banco de dados. Então, da mesma forma, nós vamos adicionar um listener aqui de on complete listener, new, Ctrl espaço, esse cara aqui, vamos pôr um ponto e vírgula aqui no final, e quando então esse processo, então essa tarefa assíncrona estiver completada, então nós vamos fazer o seguinte: se task.is successful, né, completou com sucesso, nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos pegar o nome do usuário para setar no edit text, que nós vamos colocar aqui, ó, no activity movimentos. Vejo que eu não tenho um text view aqui, mas no nosso exemplo no começo da aula nós tínhamos um text view aqui. Então eu vou puxar esse text view para cá, dentro do meu constraint layout. Eu vou ancorar ele aqui nessa extremidade e ele vai ficar então sobre a minha action bar, que está aqui, ó, meu toolbar que está aqui em cima. Então aqui eu vou deixar com 16 de margem para cá e o 8 para cá, para se deslocar. Eu vou mudar aqui esse text view, nós podemos apagar, mas antes de apagar ele, vamos definir aqui 18, a fonte como 18, e eu quero, para facilitar aqui nesse cara, eu quero o color white, e nós podemos aqui em design definir ele como negrito. E agora nós temos o text view, que vai aparecer o nome do usuário, mas eu não quero esse text view aqui, então a princípio ele é vazio. Então, uma vez nós setado essas informações, aqui também nós podemos apagar esse text que não nos interessa, né? Por enquanto, vou deixar ele vazio. E feito então essas informações, aqui nós precisamos só trocar aqui o ID,
Eu vou chamar ele de tvw nome, sim. E aí podemos então fechar esse cara aqui. Mas nós precisamos agora setar aquele nome no TextView. Para isso, nós vamos criar aqui um database reference, que eu vou chamar aqui de ref, porque references nós já temos. Isso aqui vai ser igual então a minha referência de banco que eu já tenho. Vou pegar um shield usuários, que seria então este cara aqui. Então eu estou fazendo uma nova referência, pegando este usuários, que é este cara aqui, usuários, e eu vou pegar aqui ponto shield, aí eu preciso pegar este ID do usuário que está logado. Então para isso nós vamos utilizar aqui o auth.getUserID. Eu vou pegar esse cara aqui e também pegar o shield agora, que é o nome. Então, nesta linha aqui, eu estou criando uma nova referência, pegando de usuários o usuário que eu estou logado, o ID, e apontando para nome. Eu quero recuperar esse nome, esse ES ou esse ED, ou seja, o nome que está no usuário. Então, com isso, agora nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos falar aqui que ref.add listener single value event. Então ele simplesmente vai fazer um listener uma vez só. Então nesse cara aqui, ó, ele for uma simples mudança nos dados, então ele não vai ficar consumindo muito processamento, porque ele é uma vez só. Então nós vamos aqui dar um new, um value listener, e aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui uma string, vou chamar aqui de nome, vai ser igual então ao snapshot, que é este retorno aqui, esse snapshot. Então esse conteúdo ES ou ED, ou seja, qual o nome que retorne do ID aqui, do user ID, nós vamos pegar então aqui no snapshot. E aí nós vamos falar então .getValue.toString, e aí nós conseguimos retornar este nome aqui, certo? Vamos simplesmente dar um salt aqui, nome, para ver a saída. Vou atualizar a aplicação aqui. Subiu a aplicação, então eu vou fazer um login aqui correto, né? ed@ed.com, buscando este usuário aqui. Então ele tem que retornar o nome que é o ed. Então nós vamos por a senha e no console aqui, vamos ver o que sai. Ele trouxe o nosso usuário ed. Então ele recuperou com sucesso o login, né? Então ele trouxe o login com sucesso e nesse momento ele pegou o nome do usuário. Se eu colocar aqui uma senha inválida, então ele vai trazer aqui nada, porque nosso usuário não deu certo. Então ele não deu successful, né? Então se ele não deu successful, então nós podemos colocar aqui um toast, usuário ou senha inválidos. Vamos atualizar. Então atualizou. Se eu tentar fazer o login aqui, ele vai movimentar aqui o coisa e deu o erro, né? Ó, ele está movimentando o progress bar e o usuário sem inválidos. Então vamos fazer o seguinte, aqui nós podemos progress bar .set visibility gone, porque ele já acabou a tarefa, né? A tarefa concluída. E aí então ele pode ocultar este progress bar. E aqui
Ele não precisa, porque ele vai, se der successful aqui nessa tarefa, então depois de criar essa referência para pegar o nome, então nós podemos falar aqui que o main activity igual ao new main activity ma ponto, vamos ver se nós criamos aqui activity, não temos, então vamos criar aqui um public static activity, esse cara aqui, vou chamar de activity mesmo, e vamos aqui no Ctrl Z, activity é igual a this, ponto e vírgula, e este activity aqui, Ctrl C, vamos utilizar aqui, Ctrl V, ponto, finish, mas antes disso, nós vamos então, intent intent mesmo, igual a new intent, nós vamos então de ma.ctrl-v, que é activity, até movimentos.class. E aí podemos então start, ou melhor, movimentos activity, main activity, Ctrl Z, activity, ponto start activity, passando então a intent. Então, se deu certo o login, eu estou passando, chamando a activity, enviando aqui o intent e fechando a activity, main activity, e agora eu vou passar a trabalhar com movimentos. Mas nós pegamos o nome aqui, né? Então nós podemos passar este nome num put extra, que eu vou chamar aqui de nome, e eu vou colocar então aqui nome. Como o nome está fora desse escopo aqui, né? Eu preciso trazê-lo aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl C. Esse cara daqui não existe aqui, e esse cara aqui eu vou trazer aqui. Vai ser igual a nada por enquanto. Só que aqui ele não aceita, né? Ele está querendo então que a gente coloque aqui um elemento de array. Nós não queremos isso, nós vamos Ctrl X aqui e criá-lo junto com o contexto aqui. Agora então nós podemos acessá-lo de fora do escopo global. E aí então nós temos aqui o nome, vamos ocultar esse print, e eu estou enviando o nome para a main activity, e aí então agora nós estamos fazendo o login no banco de dados. Só que ainda nós podemos tratar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui uma saída para o erro, então eu vou pegar aqui task.getException.toString. Vejam que nós podemos ter algumas saídas de erro. Vamos aqui atualizar a aplicação. Vamos ver aqui os erros que podem sair aqui. Vejam que se eu colocar aqui um e-mail qualquer, ele vai então dar um erro, dizendo então aqui que o e-mail é mal formado. Ou se eu colocar um e-mail que é bem formado, mas colocar uma senha curta, ele pode reclamar da senha curta. The password is invalid. Ou usuário sem errados aqui no caso, né? Então, nós podemos tratar da mesma forma como nós fizemos ao criar o usuário, nós podemos utilizar essas saídas. Eu já vou pegar essa daqui, ó, porque é uma saída nova, né? Então, Ctrl C, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui o seguinte, eu quero dar um espaço aqui, um comentário aqui, e vou fazer o seguinte, string erro vai ser igual a task.getException.toString, ponto e vírgula, e se
erro ponto equals for igual a este cara aqui, ó, só que tem que ser tudo, né? Nós temos que pegar tudo isso aqui, Ctrl C, e tem que ser isso tudo aqui. Ctrl V. Tem uma forma de você pegar melhor, tá? Você pode pegar aqui um getException get cause, get message, por exemplo, diminuir ele, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então eu vou pegar tudo esse cara aqui e eu vou falar o seguinte: se esse for esse erro aqui, ó, the password is invalid, ou o usuário não tem uma senha, então a senha está errada. Então se for isso daqui, eu quero toast e colocar aqui senha inválida. Se por um acaso o erro for um ponto .br aqui, ó, não existe esse e-mail, então vamos ver o erro aqui, ó, não existe usuário, tá vendo? Não existe um usuário com esse cara aqui. Então Ctrl C aqui e vamos aqui, ó, else if erro ponto equals for igual a esse cara aqui. Deixa eu quebrar aqui para nós. Se for isso, então eu quero um toast dizendo que usuário não cadastrado. Podemos tratar também o lance da senha, né? Da senha errada. E isso daí a gente já tem aqui esse erro nesse local aqui, ó. Então assim, o e-mail mal formado, senha ruim e isso aqui esse erro não retorna lá para nós nesse caso. Então eu vou pegar mais esse cara aqui, ó, Ctrl C e tratar essa senha aqui, else if Ctrl Alt L para concatenar. E aí então agora nós podemos ter também esse tratamento dessas exceptions aqui no nossa tela de login. E aqui então ele oculta o progress bar depois do erro, e nós podemos agora não precisar mais desse cara aqui, né? Porque agora a gente já tem ele aqui, né? Senha inválida, usuário não cadastrado, insira um usuário válido, um e-mail válido, a senha aqui também não está funcionando e a senha inválida. Então, feito isso daqui, nossa tela de login só vai faltar aqui verificar o Shared Preferences aqui, né? Mas vamos então ver se isso aqui funciona com o login ok. Eu vou dar um atualizar aqui na nossa aplicação. Então rodou nossa aplicação. Se eu tentar fazer isso aqui, ele vai dar um erro. O progress bar vai parar. Se eu tentar fazer isso aqui, vai dar senha inválida. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entrar, ele vai rodar. E deu algum problema. Que não foi. Agora sim funcionou, bonitinho. Então nós já estamos autenticando o usuário, né? Se eu sair aqui da nossa aplicação e entrar de novo, ele vai então abrir a tela de login. Eu vou colocar aqui ed.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer o login. Então ele vai habilitar aqui o progress bar. Feito então o login, vai para a tela movimentos, e se eu voltar, ele deu um finish e a gente sai da aplicação. Então, feito isso, nós vamos tratar então o Shared Preferences. Para fazer o Shared Preferences, nós vamos fazer da seguinte maneira. O switch, lembrar
ele está no contexto aqui do main activity e nós estamos processando o banco de dados aqui em database helper. Então nós precisamos pegar este estado e manipular esse estado aqui de outra classe. Então para fazer isso nós vamos enviar também o lembrar, uma variável lembrar aqui para nós checarmos neste momento aqui se antes de nós fazermos o login e fechar essa activity, nós definimos aqui o shared preferences. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, aqui no main activity, eu vou criar aqui um booleano aqui em cima. Eu vou criar aqui um boolean, lembrar, que vai ser igual a false, quando criada, e nós vamos fazer o seguinte, antes de nós, aqui no clique do botão entrar, antes de nós consultarmos aqui o usuário, nós vamos checar se switch lembrar ponto is checked, se ele for checked, então eu quero que lembrar seja igual a true. Se não, eu quero que lembrar seja igual a false. Quando eu faço isso, então eu posso passar agora a lembrar junto com o progress bar. Então eu vou colocar aqui lembrar e nós precisamos adicionar então um quarto parâmetro lá no Authentic usuário, que é o lembrar. Então nós já fizemos isso aqui no clique e aí então agora eu tenho também um bool lembrar. Então eu estou passando true ou false de acordo com o estado deste switch aqui na tela. Então, lá no nosso Database Helper, nós vamos aqui definir então aqui uma checagem aqui, se lembrar for igual a true, então eu quero salvar no Shared Preferences. Então eu quero aqui no Shared Preferences, que eu vou chamar aqui de Preferences, vai ser igual então ao context.get shared preferences, e aí vamos pegar o arquivo de preferência que está aqui no main activity, esse cara aqui, Ctrl C, que vai ser então Ctrl V e o mode 0, como nós já aprendemos lá na aula de shared preference. Aqui então eu vou criar um shared preference.editor, que eu vou chamar de editor, que vai ser igual então ao meu preferences.edit, e vamos colocar no editor.putString usuário, vírgula, string usuário, e vamos fazer a mesma coisa para str senha, aqui vai ter o nome de senha. Então vamos colocar usuário e senha no nosso shared preference, então editor.commit. Quando eu faço isso, então eu estou adicionando no shared preferences agora de acordo com o estado do switch. Então estamos armazenando essas informações lá no arquivo de shared preferences. Mas nós precisamos, quando nós abrirmos o main activity, checar se existe arquivo de preferência lá para ele já fazer o login. Então aqui, ó, nós já temos esse cara aqui, né? Então nós pegamos o preferences aqui e se contiver usuário, o usuário vai pegar o usuário e senha, setar lá, definir como true e aqui então consultar no banco. Para consultar no banco, mesma coisa que nós fizemos aqui. Então Ctrl C, aqui Ctrl C com a progress bar junto, então Ctrl V aqui. Só que esse lembrar aqui eu vou mandar false para ele, né? Porque nós já temos essa informação, então não precisamos ficar salvando, né? Nós não vamos retirar, não tem nada aqui no else, simplesmente ele vai vir false para cá, ele vai ignorar e abrir essa nossa activity. Então vamos testar o nosso arquivo de preferências. Então eu vou colocar aqui o usuário ed@ed.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a minha super senha. Vou definir aqui lembrar
entrar no sistema, ele vai buscar o login e senha lá no Firebase, trouxe para cá. Se eu executar de novo a aplicação, ele já trouxe e já está fazendo o login para nós, já fez o login. Então, o nosso Shared Preferences também já está funcionando. Vamos só sair aqui do sistema, né, dar essa opção aqui do usuário sair do sistema para limpar o Shared Preferences. Então, aqui no nosso movimentos, lá no clique do limpa o arquivo de preferências, aqui no clique do menu, então nós podemos fazer aqui um Shared Preferences, que eu vou chamar aqui de Preferences, que vai ser igual ao Get Shared Preferences, com o nome do arquivo, Ctrl V, Ctrl Z, nome do arquivo de preferência, é esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, no mode 0. Vamos falar aqui que Preferences, Shared Preference.editor, editor vai ser igual a Preferences.edit, e agora nós podemos então no editor.remove usuário e senha. Vamos dar um commit, editor.commit, e executar a nossa aplicação novamente para ver o Shared Preferences funcionando. Trouxe os arquivos de preferência, está fazendo o login, fez o login. Quando eu sair aqui, faltou um finish aqui, né? Finish para sair então do nosso aplicativo. Vamos atualizar. Se eu der sair aqui, ele vai matar a nossa aplicação. Se eu voltar na aplicação, limpamos o arquivo de Shared Preference. Então, nós já estamos criando o usuário, fazendo a autenticação com o usuário, utilizando Shared Preferences. Agora nós vamos começar a inserir movimentos lá no banco. Porque se eu fizer o seguinte, ó, ed.com, falta mais um detalhe aqui. Falta, ao entrar, nós precisamos setar o nome do usuário aqui em cima, né? E então nós vamos fazer isso agora. Então nós vamos aqui no começo da classe, nós vamos ver se nosso bundle é igual a getIntent.getExtras, e nós vamos então verificar se bundle for diferente de nulo, ou seja, se existe alguma informação que foi passada para nós da outra activity, então aqui é null. Então, se isso for diferente de null, o que eu quero? Quero falar que meu tvw nome, que não existe aqui ainda, vamos criá-lo, né? Então, aqui tem total tvw nome, e esse tvw nome, Ctrl D, tvw nome, Ctrl C, Ctrl V, e esse tvw nome ponto set text vai ser então o nosso bundle ponto get string nome. Podemos colocar assim, ó, para ficar bonitinho. Então vamos colocar aqui usuário, dois pontos, espaço e mais o nome que nós estamos mandando no bundle aqui, ó. Nós estamos colocando então put extra aqui, o nome. Então recuperando esse nome aqui em movimentos e setando no TextView nome que nós criamos aqui nesse TextView nome aqui. Então vamos verificar isso funcionando para ver qual é que é.
Subiu a nossa aplicação, ele vai aparecer aqui o nosso usuário e ele não conseguiu colocar o nome. Ele não trouxe o nome, nosso nome não veio. Vamos ver por quê. Nada de erros. Aqui tem que escrever o nome tudo bem bonitinho, exceto esse nome ele não achou. Aqui em Database Helper ele não colocou. Sim. Nós temos que fazer toda essa operação aqui, ó, dentro deste escopo aqui. Dentro deste escopo aqui. Então eu vou trazê-lo para cá. Ctrl Z, dá um Enter aqui. E todo esse escopo, todo esse código aqui eu tenho que trazer para este escopo aqui. Ctrl L para indentar e vamos executar novamente a aplicação. Buscou o usuário, fez o login, trouxe o login add aqui, ó. Esse nome ele recuperou então do banco de dados, que é esse add. Se eu entrar com isd@ed.com, então vamos fazer um logout aqui para sair e trazer um outro usuário. Agora isd@ed.com, a mesma senha. Ele vai fazer o login e trouxe ES, que é o nome do outro usuário. Então, feito isso agora, o nosso aplicativo já está fazendo login, já está buscando o nome do usuário, já estamos setando Shared Preferences, já está bem adiantado. Nós precisamos então agora inserir movimentos. Então, feito isso, o nosso main activity está ok. E o nosso procedimento aqui de Database Helper, aqui do login, do autenticar o usuário está ok, criar o usuário está ok também. Então agora nós vamos inserir movimentos aqui na tela de adicionar movimentos.